Olá, tudo bem? Mais uma discussão com vocês. E o texto de hoje é de Licínio Lima, um professor português, que é da área da gestão escolar propriamente, né? E durante muitos e muitos anos vem desenvolvendo pesquisas na área. A questão instigadora da discussão desta atividade vai ser: por que é tão difícil democratizar a gestão da escola pública? Em momentos passados, eu havia dito o seguinte, que a gestão democrática, de repente, é mais fácil de se prever em legislação, em diretrizes específicas e normativas, do que de vivê-la propriamente, porque ela presume a participação efetiva do coletivo. Aí já temos uma pista porque é tão difícil democratizar a gestão da escola pública. Mas será objeto, certamente, do que a gente vem a tratar a partir desta discussão de hoje, tá bom? Que passamos a desenvolver a partir de agora. Então, vamos lá. Gestão democrática, e quando a gente fala em gestão democrática, né? Já garantida e assegurada? Em legislação, sim. Não é? Em legislação, nós temos já uma gestão democrática prevista desde a Constituição Federal, passando pela LDB, né? Constando no Plano Nacional de Educação e sendo uma das metas do Plano Nacional das 20, né? Além disso, além de constar com várias estratégias para sua efetivação. Dissemos na aula passada que há um fosso entre a previsão legal e a sua efetiva implementação. E esse fosso, muitas vezes, é existente por conta não só dos interesses, mas de uma tradição centrada no poder autoritário, centrado muitas vezes nas pessoas do diretor e depois replicada pelos professores também, né? Que é meio complicada essa relação de centralização ou essa relação autocrática de poder. Gestão democrática não pode acontecer, será? Pois é somente o ideal. Será que é impossível de viabilizá-la quando se pensa na participação das pessoas? Tem gente que confunde muito isso, essa dimensão da gestão democrática, porque como ideal inatingível, pensa-se, não pode ser executado. Bem, a Constituição, a LDB diz sempre gestão democrática na forma da lei. E na forma da lei que ela não é cumprida. Não é um outro tipo de gestão democrática que a gente está falando. É a gestão democrática já prevista e que não é observada conforme deveria ser. Como entender tal descompasso frente ao imperativo do exercício da gestão democrática? O imperativo diz exatamente isso, né? Imperativo legal, de que as escolas devem ser regidas a partir do princípio da gestão democrática. Não tem como fugir desse princípio. Alguns argumentos que nos ajudam a entender o contexto sobre a dificuldade de se colocar em prática a gestão democrática. Tá? Primeiro, a gestão democrática da escola pública permanece como uma realização difícil de se alcançar no plano da ação organizacional efetiva em cada escola concreta. Porque grande parte das escolas, muitas vezes, pensam que já entendem completamente a dimensão da gestão democrática. Basta, né, segundo algumas escolas, se prever na proposta pedagógica ou no projeto pedagógico da escola, ou como querem alguns insistentemente no projeto político-pedagógico da escola, né, que tudo vai correr bem. Não é bem assim. Né? Ela se torna uma realização difícil quando ela não é objeto de discussão, né? Quando ela não é colocada dentro do coletivo para se discutir como é que as relações vão acontecer na escola. Isso tem que ficar muito claro. É claro que em determinado momento nenhum diretor e coordenador pedagógico vai querer fazer esse exercício, porque disputar poder num ambiente em que muitas vezes o Estado, a Secretaria de Educação determina
alvos e objetos não é algo tão tranquilo, não, né? Então, presume-se que tal discussão não deva acontecer. Mas acredito que, se a gente for observar né, a legislação nos aponta de que esse princípio não pode deixar de faltar de maneira alguma, né? De repente, mais pela manutenção do poder do que pela orientação legal. O segundo argumento, os referenciais jurídicos democráticos são insuficientes para garantir a democratização da gestão escolar. Não é verdade, não é? É um argumento. Na verdade, os referenciais jurídicos democráticos, eles estabelecem os parâmetros mínimos de gestão democrática a serem estabelecidos. A questão é que nem mesmo esses referenciais suficientemente mínimos, eles são colocados em prática, né, pelo entendimento parcimonioso do que a gestão democrática significa. A vivência do processo democrático presume uma relação dialogal, não é? Não pela insuficiência do que já existe em nível de normativa. As normativas estão aí, elas não são observadas, é bem diferente, né? Que hipótese podemos levantar para tal contexto? Pois vivíamos, no período até a década de 80, no período de ditadura civil-militar. A escola acompanhava esse ritmo e, para dentro do seu seio, ela traz também o jeito de administrar orientado pelo Estado, centrado na burocracia, e de orientação e com orientação capitalista. A escola reproduz-se a partir dos referenciais da empresa capitalista, portanto, né? E agora a gente tem que pensar uma outra escola, uma outra dimensão de formação de alunos para uma tipologia de sociedade. Nós dizemos que vivemos numa sociedade democrática, mas a escola em si ela não consegue desenvolver o princípio da gestão democrática de uma maneira ampla e restrita e mais aberta, muito embora haja previsão legal, justamente por conta da herança que nós temos, uma herança centrada no tradicionalismo e centrada no autocratismo, né, de controle, né, e na busca de alguns resultados que às vezes são mais para mostrar o que efetivamente se fez e como se gastou o dinheiro, não como os alunos estão, com efetivamente o que aprenderam. Né? A escola tem que proporcionar uma mudança substancial na vida das pessoas. Novamente, não dá para comparar, como diz Vitor Henrique Paro, não dá para comparar a escola com uma empresa. Os produtos das duas instituições são muito diferenciados, portanto. Né? Ok. Continuando, é fundamental entender que os arranjos socioeconômicos que desenham a tipologia de sociedade estão dados. Se estão dados, há que se entender que o contraponto é fundamental para a gente poder trabalhar uma escola que possa não fugir da regra estabelecida pelo próprio contexto, mas colocá-la em indagação, de uma forma reflexiva e na luta pela garantia daquilo que se tem como justiça social. Eu coloquei justiça social muito antes de direito, né? E do direito vai ser essa relação de preservação de algumas conquistas. Alguns direitos podem até serem tirados de ponto de interesse do próprio contexto socioeconômico, dos arranjos socioeconômicos. E por isso mesmo que pela justiça social, por meio de uma ação mais efetiva, é que a gente pode fazer com que os direitos sejam garantidos. Né? Não significa que nós não tenhamos que lutar pelas conquistas já efetivamente estabelecidas. Né? Muito pelo contrário, temos que lutar. Né? Mas a gente tem que entender a relação de que nem tudo que é legal é justo, e nem tudo que é justo é legal. E nessa relação é que a gente tem que aproximar a justiça social do direito, para a gente poder fazer com que haja diálogo, no mínimo. Ok? Tais arranjos, e a gente está falando dos socioeconômicos, impactam instituições e condicionam o seu modo de funcionamento,
para que a escola funciona, com que objetivo, que tipologia de aluno quer formar, não é? Para que tipologia de sociedade, de que tipologia de professor também acaba a sociedade acaba formando para poder fazer tais enfrentamentos, né? A universidade vai ter um papel muito importante nesse processo todo, porque, novamente, né, aquela dimensão de nós trabalharmos com pessoas que reflitam mesmo o contexto que nós estamos vivendo, os interesses nacionais sobretudo, não é? E como a população pode ter garantido a dignidade, sua dignidade à vida, as suas opções, dentre outros quesitos, sem nenhum tipo de cerceamento, não é? Porque tudo que a gente observa sobre as relações que se dão dentro do escopo de quem detém o poder, acaba chegando também no interior da escola. E a escola, por sua vez, é um produto de tais arranjos e projeta a tipologia de cidadão desejado para determinado tipo de sociedade. Por isso mesmo que ela tem que lutar para que isso não se dê de uma maneira linear, para que existam os contrapontos acerca do que se exige em relação à formação de alunos. Não é? Mesmo porque a escola ela tem uma métrica social prevista, não é? Mas a despeito dessa métrica, ao entendermos a escola como uma instituição diferenciada, a gente vai entender também que o nosso trabalho tem que ser um trabalho de formar para o exercício da cidadania, especificamente, né? Participação e participacionismo são eixos distintos para a realização da gestão democrática, diz Maurício Trachtenberg, né? Então, participação e participacionismo. Enquanto participação efetiva é aquele momento em que, por meio dos nossos representantes, nós temos questões a serem colocadas, debatidas, encaminhadas, o participacionismo é um tipo de engajamento forjado em que se apresenta determinado tipo de discussão, mas de uma maneira a contar número, sem necessariamente inferir, ou então sem tocar nas questões substanciais para o debate ou para a garantia dos direitos, né? Então, no participacionismo existe uma redução da participação à simples presença, ao não questionamento, muitas vezes. Tá certo? Então, nesse caso, o Maurício Trachtenberg, ele foi um educador que durante muitos anos trabalhou na Unicamp também, um educador que fez grande diferença na sua própria formação, enquanto acadêmico. Quem tiver a oportunidade, está aí um bom autor para vocês buscarem mais informações, mais leituras, não é? Ele vai ser um defensor árduo da gestão democrática, não é? Não falamos de forma nenhuma em revoluções armadas. Nós falamos na revolução do pensamento mesmo, na busca de maneira centrada na diplomacia, possamos mudar as coisas. Não é? É porque é fácil, é muito simples trabalhar táticas de guerrilha, ou isso e aquilo, para tentar mudar as condições sociais, não é? Mas a mais difícil combate que existe é justamente o combate no mundo das ideias, no mundo dos discursos, das narrativas. Nesse caso, ao formarmos bem os nossos alunos, ao dar substância para eles pelo menos questionarem esse tipo de realidade, a gente não está colocando um ser em processo de aprendizagem contra, por exemplo, o Estado Nacional, mas a partir desse próprio Estado Nacional, buscar as razões de ser enquanto nação, enquanto projeto de nação. Okay? Então, isso é muito importante para a gente poder, dentro daquilo que a gente entende como espaço de manifestação, a gente exerça efetivamente a participação, não o participacionismo. Outro tópico muito relevante para a gente poder fazer essa discussão está
nas dificuldades identificadas aí por Licínio Lima para se colocar em prática a gestão democrática, né? Mas a gente já comentou algumas delas, mas Licínio diz, primeiro, a escola é uma organização tradicionalmente resistente à democracia. Por quê? Porque é uma instituição de Estado, né? E como uma instituição de Estado, ela deve se reportar ao mesmo Estado para fazer todos os encaminhamentos. É desse Estado, por exemplo, que vem as bases do currículo para que se trabalhem os alunos. Não é? Ela é resistente à democracia porque ela não tem total autonomia para poder trabalhar tudo que seria importante para se pensar um cidadão que, que seja consciente dos seus próprios direitos, na sua totalidade, né? Então, há que se fazer um exercício muito grande para isso. Tá? Então, o primeiro tópico, o Licínio está... O Licínio, como eu estava dizendo, no primeiro tópico ele está certo, né? A escola é uma organização tradicionalmente resistente à democracia. No segundo tópico, ele diz que a democratização é relevante, não é? E ele faz tal destaque dos regimes políticos nesse processo de democratização, na aprovação de importante legislação baseada no princípio da gestão democrática e da participação dos cidadãos enquanto condição necessária. No entanto, a legislação não é suficiente para garantir uma efetiva gestão democrática das escolas. Mais do que simplesmente previsão, vejam, quando eu falo mais do que simplesmente previsão, não significa que a previsão não seja importante. Ela é importante, deve constar, mas a suficiência vai passar pela reflexão, pela conscientização das pessoas. Isso é um exercício que demora um tempo para ser interiorizado pelas pessoas também. Então, o entendimento acerca do que seria a gestão democrática e como ela realmente deve funcionar, não é? Para que as pessoas possam tomar consciência da sua participação efetiva e mudar a sociedade e a escola como um todo. Terceira dificuldade colocada por Licínio. Por conveniência, alguns segmentos acreditam que a gestão democrática tem sempre orientação político-ideológica, que a impede de ser realmente como se projeta, ainda que expressa em leis, não é? Então, se alguns segmentos acreditam, por isso mesmo que a partir da própria universidade, e aí eu entro um pouquinho num ponto que é bem delicado dentro da universidade pública e na nossa universidade em particular, de que muito além de qualquer tentativa de qualquer pessoa, professor ou não, tentar melindrar os discursos com palavras e convencendo da beleza e da inerrabilidade, né, de um governo, tomem cuidado com os discursos. Tentem identificar nos discursos, gente, exatamente as tendências que existem sobre tais narrativas. Tá? Porque já de pronto, muitos segmentos sociais já fazem esse tipo de identificação quando se fala da universidade pública e da escola pública. E não é por aí, não é finalidade da escola a seguir determinada orientação política ideológica, nem que ela for do próprio Estado. Né? Todas as pessoas devem ter liberdade e não devem ser doutrinadas de forma nenhuma a poder pensar da maneira como querem pensar. Ok? Porque isso destruiria qualquer tipo de tentativa da gente transformar socialmente as pessoas e lutar pela dignidade das mesmas. Ok? Quarta dificuldade, a premissa de que somente com o tempo a gestão democrática poderá ser consolidada. Não é? As pessoas têm que acreditar que o futuro não começa no futuro, o futuro começa hoje. Né? E começando hoje, há que se buscar também a consolidação da gestão pela sua vivência. Né? Se leva um tempo as pessoas construírem, é de fato, como eu disse nas alternativas anteriores, né? A questão é que não vamos esperar só o futuro para a gente poder consolidar
a premissa da gestão democrática? Ela presume planejamento, ela presume o entendimento do conceito do que seja a gestão democrática quando nela se fala. Tá? Alguns passos ou caminhos possíveis de enfrentamento, né, quando se fala sobre a gestão democrática como possibilidade na escola. Primeiro, educar para e pela democracia e a participação. Ok? Em cada conteúdo, não importa a área do conhecimento, em cada momento, respeitando o direito dos nossos alunos. Gente, não queira ensinar o certo segundo a sua perspectiva, tá bem? É melhor a gente fazer qualquer tipo de contribuição com indagações do que com percepções que muitas vezes são percepções que invalidam o nosso próprio argumento. Né? Em nome de uma justiça, eu quero dizer que, por exemplo, que os evangélicos não têm razão. Para com isso. Acredito que cada grupo social, cada base partidária, elas podem sim ser legitimadas. É claro que dentro de determinados contextos. Entretanto, na escola, não cabe ao professor fazer esse tipo de doutrinação. Tá? Não cabe ao professor tentar construir algo que não lhe é de competência, tá certo? Educar para e pela democracia e a participação presume na abertura das veias para a gente pensar que o diálogo é o melhor caminho e os argumentos é a maior base de sustentação para conseguirmos melhorar as coisas, tá? Ainda que de forma representativa, este é o caminho. O segundo pressuposto de por que a gestão democrática é possível. A escola como agência educativa para alunos e comunidade, ela presume de que as pessoas, os sujeitos, sejam atuantes, né? E que entendam o seu papel dentro desse coletivo que é o contexto social. Né? É uma agência educativa. Né? A normativa legal diz, né? A normativa diz que é importante formação para o mundo do trabalho, exercício da cidadania. Né? E a escola tem esse papel de formar por aí. Né? Outro, a democracia como experiência partilhada, de base dialogal e permanente, respeitando-se os pontos contrários às nossas falas. Quem disse que todo mundo vai concordar conosco como educadores o tempo inteiro? Né? Nem alunos, nem pais, muitas vezes, vão concordar com parte dos nossos discursos. Ok? Então, quando eu disse para vocês usarem de muita diplomacia para construir os discursos de vocês, é de fundamental importância, né? Não de trazê-los a se colocarem do seu lado. Não é isso, tá? Se a gente entende o nosso discurso como algo que vai ajudar a emancipar uma sociedade, ela não tem lado. O lado é o lado de todos, portanto, ok? Outro, numa perspectiva paralela, a gestão democrática no plano da efetividade, da possibilidade e da necessidade. Agora, para além do próprio Licínio, eu trago uma discussão efetuada pelo professor Antônio Bosco de Lima, da Universidade Federal de Uberlândia, um amigo muito querido meu, não é meu parente, mesmo se chamando Lima, né? Mas é um amigo muito querido. E ele utiliza o texto de Licínio com algumas contextualizações que eu achei bem viável para esse momento que nós estamos discutindo, tá? Então, a gestão democrática no plano da efetividade, da possibilidade e da necessidade. E a gente começa pelo plano da efetividade, ok? Bosco coloca algumas teses ou postulados, né? Ele vai colocar o primeiro postulado. O capitalismo não casa com a democracia. Capitalismo, que é um noivo excludente, preconizador de falso consenso, e democracia, noiva irregular, não compactua com consensos harmônicos, prima pela universalização de direitos, mesmo no âmbito conflitual. Por isso que o diálogo é fundamental para a gente poder conseguir algumas vitórias, algumas aberturas possíveis. O segundo postulado é pensar
que a gestão democrática é obra de lideranças bem intencionadas é acreditar em uma forma autocrática de democracia, na qual seus postulados estão hierarquizados, padronizados, organizados e dirigidos. A gestão democrática inclui em si postulados conflituais, assim como dito anteriormente, né? Não é harmonicamente que a gente vai resolver ou pensando que o mundo é uma construção que se dá e se ajusta de uma maneira por si só. Muito pelo contrário. A gente precisa estabelecer espaços em que as discussões estejam presentes e sejam validadas pelos nossos argumentos. Próximo. A efetivação de uma gestão democrática plena requer descentralização, participação e autonomia. Esse tripé ele é fundamental. Temos essa trilogia na escola brasileira? Se temos, até que ponto? Quando se fala de descentralização. Já vimos que não, né, gente? Vimos que a escola é centrada mais ela é organizada mais no centralismo, na pessoa, muitas vezes, do gestor. E mesmo quando se fala em sala de aula, na pessoa do professor, não é? A gente precisa entender a base da gestão democrática propriamente dito. O quanto nós somos democráticos e até que ponto. A gestão democrática no plano da possibilidade. Abrindo um pouquinho, né, dentro dessa segunda tese, ou segundo postulado, né? Para Bosco, a gestão democrática só se configura articulada a partir da concepção democrático-participativa, ou seja, gostar de participar, querer participar, ter conhecimento do objeto de participação e se reconhecer neste objeto, ter o poder de participação nas tomadas de decisão. Por isso que a participação, ela difere de participacionismo. Você realmente está, vamos literalmente, com a mão na massa, vamos dizer assim. Tá? Gostar de participar, querer participar, ter conhecimento do objeto da participação e fazer também as construções necessárias para que essa representatividade possa se dar de uma maneira legítima. A participação como instrumento da gestão democrática da escola tem necessariamente que provocar continuamente a consciência coletiva e a atualização em direção a uma sociedade também democrática. A escola forma o indivíduo para o exercício, né, de sua consciência democrática, de seu ser e estar no mundo. Ok? É claro que a gente projeta a partir de um microcosmo, um macrocosmo, né, gente? Uma dimensão muito maior, em que os alcances possam se consubstanciar. É claro que num plano de organização, de planejamento propriamente dito, não se pode pensar que as coisas vão acontecer naturalmente. Elas não acontecem. Elas se mobilizam com as inferências que o homem é capaz de fazer em sua própria história. Ok? Vamos para o terceiro objeto colocado por Bosco, ele chama de terceiro postulado, portanto, a gestão democrática no plano das necessidades. Ponto 1. Na escola, os responsáveis por alunos sentem-se coparticipantes na tomada de decisão? Será que eu me sinto parte dessa escola também, porque eu ajudo a decidir o destino da mesma? Né? Da necessidade, quando a gente diz lá o que a escola efetivamente precisa, até quando a gente pensa no rendimento dos alunos, de que maneira isso se dá? Tem contribuído para que a organização da escola se aproxime de questões sociais e culturais que afetam o bairro? Não é? Não adianta falar do que é ideal para a escola se transformar ou se sair bem, mas a partir do real e do que nós temos próximos de nós, não é? E que estejam não funcionando adequadamente e que devem funcionar. Se estiverem funcionando bem, estiver funcionando bem, e que funcione cada vez melhor, não é? E essa reflexão a gente tem feito sobre a nossa necessidade. Outro, tem sido melhor a qualidade da escola pública onde se habita, onde se discute, onde se coloca em evidência as falas dos sujeitos, o que eles querem, as suas expectativas? Há paulatino rompimento da rigidez hierárquica da escola no que diz respeito ao centralismo das decisões?
e aí se busca, no caso, a descentralização, né? Se busca a participação, se busca dar mais autonomia, ou dar não, se busca despertar a autonomia dos sujeitos no desenvolvimento das suas tarefas, dos seus trabalhos, das suas inferências com o social. E por último aí, no que diz respeito ao plano das necessidades, são levadas em conta as necessidades da comunidade dos alunos ou as demandas de necessidades são constituídas do exterior, ou seja, dos órgãos centrais para as escolas e alunos, não é? Quer dizer, a gente está olhando para a necessidade dos sujeitos, da própria comunidade, ou a gente está mais preocupado com as questões burocráticas vindas de cima para baixo? A escola tem que pensar sobre isso. Não é? Ela tem que projetar, ela tem que prever isso na sua proposta pedagógica ou no seu projeto político-pedagógico, para que quando se falar em gestão democrática, ela possa estar um pouco adiante, porque já viveu, já sabe. A escola não precisa ser ensinada sobre gestão democrática, ela tem que viver o processo. É claro que com todas as bases possíveis. Ela precisa entender, como instituição, de que as muitas vozes podem fazer diferença, daí todos serem ouvidos, escutados dentro do processo de diálogo, de participação efetiva. E aí a gente conclui a nossa fala desta aula com um pensamento que vem de Demerval Saviani, que a partir de uma tese, de uma afirmação, ele vai dizer o seguinte, né? Por que a gente deve considerar as coisas em seu estágio de diálogo e busca por superação? Aí ele fala assim, olha, assim como para se endireitar uma vara que se encontra torta, não basta colocá-la na posição correta, mas é necessário curvá-la do lado oposto, assim também, no embate ideológico, não basta anunciar a concepção correta que os desvios sejam corrigidos. É necessário abalar as certezas, desautorizar o senso comum, e para isso nada melhor do que demonstrar a falsidade daquilo que é tido como obviamente verdadeiro, demonstrando ao mesmo tempo a verdade daquilo que é tido como obviamente falso. Tá? Essa cunhagem, né, a teoria da curvatura da vara, não é de Demerval Saviani, mas ele se apropria da teoria da curvatura da vara para mostrar de que muitas vezes a gente não se atreve a ir além porque nós pensamos que as coisas já estão previamente determinadas. Não é bem assim quando a gente pensa numa sociedade mobilizada e organizada por interesses múltiplos, diversos. Entretanto, a observação que eu digo para vocês é assim, olha, provar pontos de vistas que são apenas parcimoniosos, ele é muito perigoso. Porque eu defendo tal projeto de sociedade, somente a minha concepção de mundo e do meu grupo estão corretos. Tomem cuidado com isso. Muito cuidado. Isso tem feito com que as pessoas não sejam aceitas, inclusive. Sejam desautorizadas quando imbuídas de um discurso. E, às vezes, macula demais o papel que o docente está desenvolvendo e é autorizado a desenvolver por conta da sua licenciatura. Ele perde a autoridade. Ele fala por conta da atribuição do cargo, não com a autoridade devida de quem quer realmente transformar a vida das pessoas. Né? Abalar as certezas, abalar as suas próprias certezas, inclusive. Tá? De repente, a orientação ideológica de determinado grupo não esteja fazendo o papel devido na transformação de mentes das pessoas. Toda narrativa que só tem uma perspectiva de mundo e inviabiliza ou descarta a possibilidade de diálogo, ela precisa ser relativizada. Aí nós temos ainda que, para a gente poder pensar essa relação, a definição e operacionalização da gestão democrática necessita ser problematizada, pois não se dá unicamente pela boa vontade do gestor, antes é fruto de uma conjuntura macrosocial, tá?
de trocas, de embates com quem você gosta e com quem você não gosta. E por grupos em que às vezes as indiferenças são colocadas, são evidenciadas, você tem que mostrar a diferença, muitas vezes, no seu discurso. Né? Para o grupo, para a sociedade, para o país. Segundo balãozinho aí, o que temos concretamente não tem sido uma prática emancipatória, mas uma centralização de decisões substantivas, enquanto o supérfluo fica para ser decidido pelo que aprendemos a chamar de comunidade escolar, atomizando-se a participação dos segmentos sociais. Ora, novamente, porque ficou meio embolado isso, né? O que temos concretamente não tem sido uma prática emancipatória, mas uma centralização de decisões substantivas, enquanto o supérfluo fica para ser decidido pelo que aprendemos a chamar de comunidade escolar, atomizando-se a participação dos segmentos sociais. Agora sim, né? Para a gente poder entender um pouco melhor. Viver uma prática emancipatória é ter consciência dos limites de cada um dos segmentos. E é justamente na contribuição dos múltiplos olhares é que a gente tenta fazer algum tipo de encaminhamento. Nunca o nosso próprio posicionamento vai ser contemplado em sua totalidade. E é até bom que não seja, né, justamente para a gente poder abrir-se para os vários discursos que aconteçam, e isso é democracia. Respeito respeito aos limites estabelecidos, para que haja pelo menos possibilidade de fazer-se diferente. E o último desta página, a concepção de democratização na escola e sua operacionalização tem contribuído de fato para colocar na pauta do dia o cidadão em seu sentido pleno como sujeito de direitos. Até que ponto? E eu colocaria um pouquinho mais quando a gente pensa em sujeitos de direitos, né? É o sujeito que é respeitado em sua dignidade, né? Um sujeito que é tido como um ser importante e não é privado de poder se manifestar, de poder lutar por condições melhores e poder principalmente se situar enquanto ser que se manifesta na história e com a história, transformando essa história. Ora, a concepção de escola precisa parar um pouco, né? Dentro da construção que efetivamente é feita dentro da universidade, dentro da sociedade, dentro dos grupos sindicais, dentro das bases partidárias, para que haja um entendimento. Qual é a função principal da escola? É claro que você vai ter vários tipos de posicionamentos acerca disso, mas acho que o principal encaminhamento que a gente pode fazer é de que a escola deve ser entendida, não que ela deve ser entendida como uma instituição para transformar pessoas, para transformar vidas, para querer fazer um pouco diferente acerca daquilo que até o momento se fez efetivamente. Principalmente quando se pensa num país que respeita as pessoas, um país que busca a sua dignificação e a sua dignidade de maneira ampla, geral e restrita.